Bom dia a todos. Bom dia, Alana. Bom dia, Júlia, Stephanie, Felipe. Desculpem-me aí o atraso aí de 2 minutinhos no envio do link. Dois não, foram 8 minutos, na verdade, porque eu estava na outra turma, né? Então, acabou que eu nem tinha tido a noção do tempo que passei na outra turma. Quando eu vi, tinha passado o tempo para a aula de vocês. Mas estamos aqui, firmes e fortes, né? Ó, primeiramente, vocês vão abrir o livro de vocês para acompanhar a nossa aula na página 609, tá bom? 609, livro 2, 609, e vocês vão poder acompanhar a nossa aula a partir, na verdade, desta página aí. Tranquilo? Vamos lá. Bom dia, Guilherme. Então, vamos que vamos começar aí a nossa aula aí de distância entre pontos, né? Na verdade, esse assunto de distância entre pontos está sendo uma novidade, né? Que ela está sendo trabalhada agora com o pessoal do ensino fundamental. Mas vocês só vão ver uma pincelada, né? A página, Alana, é 609. 609. Bom? 609. Então está sendo só uma pincelada do que vocês vão ver especificamente esse conteúdo lá no terceiro ano do ensino médio. Então, quando você chegar lá no ensino médio, o ensino médio vai aprofundar esse conteúdo aí para vocês. No primeiro ano do ensino médio, né, no ano que vem, vocês também em álgebra vão ver o que a gente vai trabalhar aqui, só que na álgebra eles vão trabalhar mais a parte algébrica mesmo, né? E no terceiro ano, vocês vão ver a parte geométrica, que é exatamente a parte que a gente está trabalhando, né? Então, tem todo esse processo. Então, eu vou dar só uma breve resumida aqui, mas eu acredito que o professor Leonardo deve chegar no comecinho, no finalzinho desse ano, a introduzir esse conteúdo com vocês, para no ano que vem já facilitar, né, o aprendizado de vocês desse conteúdo na parte algébrica, né, que é o conteúdo de funções, né, tudo a ver aí com o que a gente tem, isso é a parte algébrica. Só que aqui a gente vai ver a distância entre esses pontos dentro das funções, dentro dos planos cartesianos. Então, para a gente começar, nada melhor, deixa eu avançar aqui meu slide, deixa eu ativar a minha caneta, e vamos que vamos. Nada melhor do que a gente ver aí o plano cartesiano primeiro, você entender direitinho sobre isso, para depois você calcular como é que eu posso dizer, fazer o cálculo da distância entre os dois pontos, né? Deixa eu ativar minha câmera aqui também. Ok. Pronto. Tá, beleza. Então, conhecimentos preliminares, que são importantes para você entender essa distância entre pontos dentro do plano cartesiano. É entender que existe um plano geométrico que pode ser dividido entre duas retas, como você está vendo aí, né? E essas duas retas, elas se cruzam exatamente no meio. Esse meio aqui é o que a gente chama de origem, que é a coordenada 0, 0. Né? Daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre o que é coordenada, essas coisas todas para vocês, né? Então, esse eixo aqui. Isso aí a gente chama de plano cartesiano. Essas duas retas, uma a gente chama de reta X, que na álgebra, né, o pessoal vai chamar de reta abscissa, né, e o Y, que vão chamar de reta ordenada. Ok? É aquele que recebe ordem, aquela coisa toda. Então, lá na álgebra, o professor vai comentar isso com vocês e vai aprofundar melhor do que eu. Né? Na geometria, a gente só vai entender essa localização desses pontos. Ó. Veja que a reta está separadinha em pontinhos. E outra coisa importante, saber que, geometricamente, essas duas retas, quando elas se tocam no meio, elas fazem uma divisão do espaço no que a gente chama de quadrantes. Observa que ela divide, ó, primeiro quadrante, segundo quadrante, sempre nesse sentido aqui, tá bom? O sentido contrário ao relógio, sentido anti-horário. Terceiro quadrante e quarto quadrante. Então, observa
que quando faz esse encontro, faz essa divisão, ele divide aquele espaço em que ele está em 4 quadrantes. Beleza? Tranquilo até aí, pessoal? Uhum. Beleza. Então, vamos ver agora, vendo essa parte de distância, né? Distância não, de plano cartesiano, é suficiente para você entender as distâncias que temos aí pela frente, tá bom? É suficiente. Deixa eu ajeitar só a câmera aqui, pelo que eu vi que estava cortando minha testa. Então, para você entender o que é distância, basta você memorizar isso aí. Que o ponto inicial, x e y, né? Ou seja, está no eixo x e no eixo y. E existe o ponto final, que também está no eixo x, também está na reta y. Né? Ambos estão na mesma reta. Se eles não tiverem na mesma reta, então significa que não poderemos calcular a distância de forma convencional. Professor, como é que faz a distância? Arbitrariamente, a gente diz que é o ponto final menos o ponto inicial. Acredito que na disciplina de física, alguém já deve ter falado, o seu professor de física, sobre algo desse tipo. Né? Sobre como calcular a distância de determinada situação em que o carro ele vai, quantos quilômetros aquele carro vai chegar lá. Então, o professor deve ter dito a você que era pegar a distância inicial, distância final menos a distância inicial. E aí você encontrava essa distância, né? Isso não vem da física, tá bom? Essa ideia de distância final menos inicial vem da matemática, é exatamente desse ponto aí que vocês estão vendo. É pegar o ponto final menos o inicial, é a geometria que faz essa determinação. Por isso que às vezes eu brinco com os professores de física dizendo que de física só existe a teoria, porque o cálculo ele é 100% matemático, né? A ideia física é que existe, né? Mas o cálculo mesmo é matemática, não tem como. Por isso que às vezes eu fico preocupado quando um aluno diz assim: ah, professor, eu gosto de física, mas eu não gosto de matemática. Eu fico assustado, porque eu disse, como é que ele gosta de física? Ele se dá bem em física. Se física ela tem 70% de toda a sua disciplina, matemática. Né? Agora, quando é o contrário, um aluno dizer assim, ah, eu gosto de matemática, mas eu não gosto muito de física. Né? Eu compreendo, eu até entendo que possa ser que o aluno não se dê bem na parte teórica da física. Né? Então, a parte teórica não se dê bem e aí faça com que ele não goste. A mesma coisa acontece com a química também. Né? A química também tem seus lados calculistas que muita gente deixa de lado, se preocupando só com a teoria. Vamos ver aí como é que a gente calcula essa distância. Como eu estou mostrando aí para vocês aí, no exemplo eu coloquei um ponto e veja que eu estou pegando os pontos finais iniciais e calculando essa distância aí que a gente está fazendo. Ah, Felipe, se eu não gosto de nenhum, ficou muito difícil a partir do 7º ano. Ah, Felipe, eu estou tentando fazer com que você, não é que você gosta de matemática, mas que você compreenda melhor, você entenda de forma melhor a matemática, que vai ajudar muito você. Mas eu entendo você, eu compreendo. Quando eu cheguei no 7º ano, que foi colocado para mim física, química, né, biologia, que separou a disciplina, que antes, até o 6º ano, é ciências, né? Não se chama de física, biologia, né? Chamava de ciências. Então, quando a professora apresentou para mim essas disciplinas, que na verdade não foi nem no 7º ano, quando eu vi essas disciplinas foi no 9º ano, na verdade. Então foi um impacto muito grande na minha consciência. Então, tal que eu acredito que foi devido a isso que até hoje eu só gosto de 2 disciplinas. Das 3, eu só gosto de 2, né? Matemática e física. E química eu não sou muito chegado, não é minha praia. Tá bom? Mas tive que estudar para poder passar no vestibular, aquela coisa toda. Mas não é aquela disciplina de dizer, ah, eu amo. Não. Diferente da física e da matemática, que eu gosto bastante, são meus xodóis. Apesar de gostar também, tá bom? Muita gente se surpreende, mas eu gosto muito de história, gosto bastante de geografia, tá bom? São disciplinas, apesar de não ser da minha área, mas eu gosto bastante, né? Sempre me identifiquei. Quando tem revistas, livros, referente a esta disciplina, eu leio sem problema nenhum. Agora, português, redação, química, meu Deus do céu, tiro de perto. Eu não gosto mesmo, né? Mas
Gosto é diferente de saber e de aprender, tá bom? Gosto é totalmente diferente. Você pode não gostar de determinada disciplina, mas você tem que aprender. Quando vocês chegarem no Enem, por exemplo, vocês agora que estão no 9º ano, se você não tiver o equilíbrio entre essas disciplinas, infelizmente você não vai conseguir realizar seus sonhos referente às suas profissões. Passar na universidade, passar até no concurso público, você tem que dosar essas duas situações, tem que equilibrar. É uma das coisas que eu ensino bastante no meu curso Matemática do Zero, a isolada de matemática, que eu recomendo, quando vocês estiverem lá no 3º ano, fazer e passar por esse processo dessa isolada, né? Ano que vem eu estou pretendendo aí fazer algumas isoladas envolvendo a matemática, só que envolvendo reforço para a escola, reforço escolar, né? 100% online, sem você sair de casa, né? E o reforço escolar dedicado à matemática, né? Então a gente teria aula ao vivo, aula VIP mesmo, assim, marcaria um horário, ficaria com aquele horário toda semana específico para tirar as dúvidas da escola referente a isso aí. Mas isso é projeto para o ano que vem, estou projetando ainda. Mas é muito importante, eu bato nessa tecla, se você não tiver um equilíbrio entre essas disciplinas, não vai adiantar se você gosta ou não gosta, tá bom? Você tem que ter esse equilíbrio, então somos forçados a aprender, tá bom? Mas vai melhorar, Júlio, eu garanto que pelo menos de matemática, quando chegar no final do ano, você vai dizer, eu aprendi. O professor Otávio me ensinou de verdade, eu aprendi e quero ver vocês no hall dos depoimentos lá no meu site, né? Quando eu atualizo os depoimentos anuais, quero ver os depoimentos de vocês, eu colocar lá no site os depoimentos de vocês lá, referente não só ao meu método, como às nossas disciplinas. Então tá aí um exemplo, né, dado, vamos dizer, teórico de como calcular. Vamos ver um exemplo prático, né? Vamos ver um exemplo com cálculo, com números, né, professor? Vamos avançar aí e ver aí. Vamos pegar aí o exercício 16 da página 617. Aí você pode estar se perguntando, professor, e a teoria, o assunto, é só isso que o senhor falou? É. É somente isso mesmo, tá bom? Não existe tanto conteúdo para isso aí. É claro que o livro de vocês aí está dividido em 5, 6 folhas, né? Mas é como eu já disse, sala. O livro ele costuma mastigar o conteúdo, né, e dar muitos exemplos respondidos, e aí acaba dando muitas folhas, né? Mas vamos lá, exercício 16, né, da página 617. Bom? Então, da página 617. Todo mundo abriu aí? Deixa eu colocar aqui, letra A. O que é que ele está pedindo aí na letra A? A distância entre os pontos A e B. Então, a distância entre A e B. Mas vamos lá, vamos aprender comigo. Primeira coisa importante que você deve aprender, deixa eu voltar aqui alguns slides aqui, que você deve aprender em relação a coordenadas. Deixa eu voltar aqui no gráfico. Pronto. Em relação a coordenadas e abscissa. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho esse ponto aqui. E eu tenho esse ponto aqui. Pronto, eu vou chamar aqui de ponto X, ponto Y. Ou X e Y, vou chamar de outra letrinha. A e B mesmo. Pronto. Ponto A e ponto B. Ponto A e ponto B. O que é que acontece? Cada ponto desse, ele é representado da seguinte forma. O ponto A é representado, veja que ele está ligando duas carinhas, está se ligando, o 3 e o 3. O 3 para X e o 3 para Y, não é? Então veja que esse ponto liga esses dois caras. Um número do X e um número do Y. Então você sempre vai escrever nessa ordem. O X, o ponto que representa o X na frente, vírgula, o ponto que representa o Y depois. Sempre nessa ordem, tá bom? Então, no ponto A, quem é que representa o X? 3. E no mesmo ponto, né, A, quem representa o Y dele é o 3. Beleza? Então, sempre isso aí você vai fazer. No ponto B, professor. O ponto B. Quem é o X dele? Quem é o X? Digam aí para mim, quem é o X? Fala aí para mim, ou no chat ou no microfone. Quem é o X do ponto B?
Vou ver que vocês entenderam bem aí. Quem é o x do ponto B? 6. 6. Isso mesmo, Felipe. Então, o x do ponto B é 6. E o y do ponto B é o 3. Beleza? Então, temos essas coordenadas aí. Professor, quem é o ponto final inicial? Pronto, se eu estou pedindo a distância de A para B, então o ponto final é B. Se eu estou pedindo a distância de B para A, o ponto final é A. Então, sempre se lembrar desse detalhezinho. O resultado da distância é o mesmo, mas é bom a gente saber quem é ponto final e inicial. Isso é bastante importante. Com isso, a gente vai responder agora a nossa questãozinha lá do livro, tá bom? Um outro detalhe também interessante é que podemos calcular a distância de dois pontos que não estão na mesma reta, aplicando quem? Pitágoras. Tá bom? Aplicando o teorema de Pitágoras. Quando a gente se deparar com uma situação como essa, eu mostro a vocês aqui como é. Então, vamos lá. No primeiro exemplo, a letra A, ele pede a distância de A para B. Aí vamos fazer a anotação aqui. Quem é o x do A e quem é o y do A? Digam para mim aí. Na questão 16. Quem é o x do A? Quem é o x do A? Quem não quiser falar no microfone pode digitar no chat, né, gente? Eu estou acompanhando aqui vocês. Professor, eu acho que é o 2. 2. Isso mesmo, Felipe. Isso mesmo, é o 2. E o y dele é 1. Isso. Sempre desse jeitinho, tá bom? Aí o B, já que ele quer a distância de A para B, ó, o x do B é 10. Sempre lembrar que o x está na horizontal e o y na vertical. Decora isso, acabou-se. Bom? E o y do B é 1. Aí, no caso, ele está pedindo a distância entre esses dois caras. Se ele quer a distância entre esses dois caras, bem simples, tá bom? Lembra que eu disse a vocês? É ponto final menos inicial, né? Não é de A e B? Então, no caso, a gente vai calcular B menos A. Né? Que é final menos inicial. B menos A. No EVA de vocês, eu acredito particularmente que vai ter muito isso. Né? Vai ter bastante isso aí no EVA de vocês. Até porque o EVA se refere a todo esse detalhe aí. Né? Então, o EVA de vocês, eu acredito. O nosso próximo assunto, deixa eu só dar uma bisoiada aqui, qual é o nosso próximo conteúdo. Aqui. Nosso próximo conteúdo, qual vai ser? Relações angulares. Olha que beleza. Vai tirar 10 facilmente. Facilmente vocês vão tirar 10. No EVA, aqui. Então vai ser um 10 garantido. Isso eu tenho certeza. É fácil demais o próximo assunto. Tá bom? Então tá lá, B menos A. Então vamos fazer essa subtração aqui, tá bom? Vamos fazer essa subtração. Aí a subtração aqui a gente vai fazer o seguinte: o x de um menos o x do outro e o y de um menos o y do outro, tá bom? Então, 10 menos 2, até 10 menos 2. 8. E 1 menos 1, 0. Aí agora, veja que a gente encontrou uma coordenada. Não existe um número dessa forma. A gente tem que converter isso aí para um número. Essa coordenada para o número. Aí se liga na dica agora que eu vou dar para vocês. Como é que a gente faz essa conversão para exatamente calcular a distância? Você vai fazer da seguinte forma. Eu vou até mudar a cor da caneta para você não se confundir. Então, deixa eu mudar a cor da caneta aqui. Vocês me confirmam aí depois até que hora vai a nossa aula, tá bom? Eu vou passar aqui também da aula de vocês. Então, a gente vai aqui, a raiz quadrada, coloca a raiz quadrada. E observa que você tem dois valores aqui, não tem dois valores? O 8 e o 0. Tá bom? Você poderia ser qualquer outro valor, 8 e 1, 8 e 2, tá bom? Mas encontramos aí na nossa subtração 8 e 0. Então, você vai pegar o primeiro, ó, 8 ao quadrado, mais o segundo também ao quadrado.
0 ao quadrado é 0, 8 ao quadrado, 64. Quanto é a raiz de 64? 8. Isso aí é a nossa distância. Tá bom? Professor, mas isso foi fácil, porque, tipo, como é 8,0, aí... Era tranquilo. Toda vez, aí o que é que você já entende, já subentende aí. Toda vez que tiver um 0, o resultado, ó, vai ser esse cara. Veja que são esses valores. Agora, isso só acontece quando a gente tem um número e o 0 do lado. Tá bom? Ou o 0 na esquerda ou o 0 na direita. Ou o 0 no X ou o 0 no Y. Então, a gente só consegue usar essa dica, né? Para não precisar usar a raiz quando isso acontecer. Mas quando der números diferentes, a gente é obrigado a usar a raiz. Obrigado a usar essa etapa. Beleza? A gente vai chegar aqui em questões em que vai dar números diferentes e a gente vai precisar usar isso aí. Mas você já fica ciente. Quando der 0, um 0 do lado, alguma coisa do tipo, então teremos que utilizar a raiz. Vamos ver a letra B de bola aí. O que é que pede aí a letra B? A distância de C até D. Então vamos lá, diz aí para mim, quem é o X do C, quem é o Y do C? Diga aí para mim. O X do C é o 6. O 6 e o Y? 4. Isso mesmo. Para quem gosta de jogar batalha naval, isso é como se fosse batalha naval. Né? O D, vamos lá, o D. Pode dizer, Alana. 6, 8. 6 e 8. Vamos fazer o mesmo esquema, D menos A. Tá bom? Então, fazer o mesmo esquema. D menos A. E aí a gente faz a subtração aqui. 6 menos 6, 0. E 8 menos 4, 4. Veja, mais uma vez, terminamos com dois números onde um deles é 0. Então, não precisa a gente calcular a raiz. A resposta da distância é 4. Beleza? Entendeu aí? Então, terminou com 0, a gente não tem. Eu, pegando essa mesma questão, eu vou dar um exemplo para vocês de como encontrar a distância, mas não termina dessa forma, 0, 0, né? A gente é obrigado a calcular a raiz. Beleza? Deixa eu só ver aqui o chat, vocês estão falando alguma coisa. Pronto. Ó. Vamos lá. Então, eu vou criar aqui uma letra C. Não tem letra C aí, mas eu vou criar a letra C. A letra C, a gente vai calcular a distância de A até C de casa. De A a C. Tá bom? Então, a gente já tem aí o par ordenado de A é 2, 1. E o par ordenado de C é 6 e 4. Tá bom? Então, a distância de A até C. No caso aqui vai ser C menos A. E C menos A, a gente vai ter o seguinte. Ó. 6 menos 2, 4. E 4 menos 1, lembrando, sempre menos, tá bom? Sempre a subtração. Então, 4 menos 1, 3. Aí, vejam, deu diferente, tá vendo? Não deu um valor com 0. Então, se não deu com 0, quando a gente se depara com essa situação, então somos obrigados a calcular a raiz. Então, raiz de 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. É 7, professor. Oi? É 7. É 7, é? Não, não. Não, é 4 mesmo. É. Aí 4 ao quadrado, 16. E 3 ao quadrado, 9. 16 mais 9, 25. Raiz de 25, 5. E acabou essa questão. Então, nesse caso, quando a gente tem valores que não é 0, somos obrigados a utilizar a raiz. Sempre. Tá bom? Sempre usar esse método. Vou até deixar destacado aí. Okay? Aí você pode estar dizendo, eita, professor, mas isso vai gerar uma dúvida, uma confusão para a gente. Aí você tenha calma. A gente vai praticar bastante isso aí. Temos aí esses exercícios todinho aí para a gente fazer. Tá danado você não aprender aí. Ainda depois a gente tem exercício de perímetro, área, um bocado de coisa aí para a gente fazer. Então tem questão até umas horas referente a esse conteúdo aí. Ok?
Tranquilo? Deu para todo mundo entender aí direitinho? Pronto. Tarefinha de fim de semana. Tarefinha de fim de semana. Ok? Tarefinha de fim de semana. Fazer os exercícios 17. Tá bom? Fazer o exercício 18. Pronto. Só o 17 e o 18. Eu vou ser bonzinho. Fazer só exercício 17 e 18. Na próxima terça eu respondo esses exercícios junto com vocês. Como são duas questãozinhas, você manda para mim no WhatsApp, tá bom? Que tá tudo resolvido. Quando mandar no WhatsApp, não esqueça de dizer seu nome, tá bom? Professor, é fulano, tá aqui a atividade de matemática 2. Porque às vezes não diz o nome, eu passo batido, nem percebo quem é. Tá bom? Às vezes nem baixo o arquivo para ver o que é a foto. Então é bom dizer o nome, tá bom? Tranquilidade, pessoal. Pergunto a vocês, alguma dúvida? Eu sei que dúvidas vão surgir nesse conteúdo, porque é um conteúdo que requer uma prática maior e talvez seja a primeira vez que vocês estão vendo isso aí. Como eu disse a vocês em sala, muitas vezes isso não é... Conteúdos que chegam de forma nova, a pessoa se desespera, fica assustada. Equação de segundo grau mesmo, vocês estão vendo agora com o professor Léo, aquela coisa toda. O pessoal do 8º ano, de vez em quando, aparece uma questão com equação de segundo grau e eles não viram a equação de segundo grau. E até eu falei para eles, se eu for parar a aula e for dar aula de equação de segundo grau para vocês, vai quebrar o seu raciocínio quando você chegar no 9º ano, porque não é um conteúdo específico do 8º ano. Então, alguma dúvida, pessoal? Nenhuma? Então, se vocês não têm nenhuma dúvida, eu só tenho a agradecer a vocês pela oportunidade, a paciência e ter me deixado entrar até na casa de vocês. Meu muito obrigado. Que Deus nos abençoe imensamente, e que vocês tenham aí um bom fim de semana. Nos encontramos terça. Tchau, tchau.